Tem uma pergunta interessante aqui, que é do CIPOC. CIPOC é um mapa, é um entendimento inicial de qualquer processo. Achei bacana a pergunta, que a pergunta é: por que eu começo de baixo para cima? Por que eu começo do cliente e vou subindo até chegar no S aqui de fornecedores? Porque fica mais fácil pensar, fica mais fácil você entender o processo. Deixa eu ver o próximo slide aqui. Por exemplo, ó, nesse slide, quando eu olho aqui essa questão da pizza, quem são os clientes? Né? Pessoas que gostam de pizza. Quando eu vou de baixo para cima, eu vou montando uma sequência lógica. Ó, clientes, pessoas como eu que gostam de pizza. Saída, pizza entregue em casa, pronta, quente, bem embalada, higienizada, enfim. Como é que é o processo para fazer uma pizza? Desde receber o pedido até entregar ao cliente. Bom, para eu ter esse processo funcionando, quais são as entradas que eu preciso? E aí vai. O que acontece quando eu faço isso? Eu vou amarrando uma coisa na outra até chegar no fornecedor ou nos fornecedores. Então, para quem perguntou, quem fez essa pergunta, é uma estratégia para você fechar o entendimento. Lembrando que o CIPOC é uma visão de helicóptero, é uma visão inicial para entender o processo. Por quê? Porque dependendo de quem está trabalhando no projeto, com você, ou se você está trabalhando em outro projeto, muitas vezes, não necessariamente, você conhece o processo e o CIPOC começa a te dar uma visão, né? Uma visão alta, né? A gente chama de helicóptero porque você olha de uma maneira abrangente, para depois fazer o quê? Para depois você entrar no mapa de processo para entender detalhes. Por exemplo, entrada e saída. Você vê que vou voltar aqui, ó, esse CIPOC, que é um primeiro entendimento de como é que funciona um processo de entrega de pizza até chegar no cliente, ele se desdobra em algo com maior complexidade, que eu tenho os processos, o que entra e o que sai. Agora, tem uma outra pergunta aqui, ó, quanto eu devo detalhar o CIPOC, por exemplo? Essa pergunta surgiu umas 3 vezes, significa que, e a resposta para você é, você tem que detalhar até que seja passível de quem não conhece o processo entender. Então, você pega qualquer gente que não conhece um processo de como fazer uma pizza. Você repassa isso aqui com a pessoa. Se ela entender isso aqui, a gente está fazendo aqui do cliente subindo, se ela entender, fizer sentido, ok. Se o grupo que está trabalhando entender, fizer sentido e for o que acontece, ótimo. Então, detalhe, quem determina aí é sempre quem está fazendo esse trabalho. Normalmente é um grupo que trabalha. Bom, mapa de processo. Deixa eu ver uma pergunta. Mesmo item. Quanto eu devo detalhar? Essa pergunta é muito bacana, porque o mapa de processo ele é usado na fase de definir para começar a entender o que está acontecendo. E o detalhamento, ele depende. Marcelo, depende do quê? Depende do que você quer fazer, principalmente da fase medir para frente. Medir e analisar, eu diria. Por quê? Imagina o seguinte, imagina que seu projeto seja reduzir o tempo de entrega de uma pizza. Esse tempo aqui. Bom, uma variável que você vai ter que coletar aqui obrigatoriamente é tempo. Ó, quanto tempo eu vou levar, eu levo para receber o pedido? Quanto tempo para abrir a massa? Fazer os ingredientes até a entrega no cliente final. Então, normalmente, o que a gente fala? Antes de sair fazendo mapa de processo, pense bem e veja o que você quer fazer com esse mapa. Marcelo, eu quero ter uma visão do processo e eu quero ver também os tempos que estão envolvidos. Ok. Então, você sabe que além de entrada e saída, dentro desse
tanto da entrada quanto da saída, você vai ter que usar ou coletar tempos. Ah, Marcelo, mas eu quero ver também se essa atividade, se é uma atividade que envolve gente fazendo ou se é algum equipamento fazendo. Ok. O que eu estou querendo falar para vocês? Antes de fazer qualquer mapa, qualquer mapeamento, quer seja de processo, quer seja mapeamento de fluxo de valor, qualquer mapeamento de atividade, você tem que responder a seguinte pergunta: o que você quer? Por que isso? Porque dependendo do que você quiser alcançar com esse mapeamento, você vai planejar a coleta. Você não vai sair fazendo mapa de processo e depois de tudo terminado vai falar assim: ah, faltou uma informação. Não. O que a gente sempre prega muito é planejem. Planejem. Se vai fazer algum mapeamento, pense antes no que você precisa coletar antes de sair coletando. Muito bacana essa pergunta aqui, porque ela é a divisora de água, que vai nortear qual é o trabalho de coleta que vocês vão ter. Então vamos lá. Aí a gente, ainda falando da fase definir, a gente entra na nossa amiga análise de cano. Análise de cano é uma ferramenta que eu faço sempre questão de trazer nesses encontros, porque é algo que parece brincadeira, mas não é. Muitas vezes as empresas, isso a gente vê, como diria meu pai, à torta e à direita, o pessoal trabalhando aqui, ó, tentando trazer coisas que o cliente não está esperando e esquece desse universo aqui que é insatisfação, que é o básico. É o básico que o cliente quer. Vou citar um caso para vocês que já aconteceu umas 2 vezes com a gente aqui, mas eu faço questão de compartilhar com vocês. Eu só não vou falar o nome em respeito à empresa, mas uma coisa importante no nosso negócio aqui é a internet. A internet ela é essencial, tanto para os treinamentos nossos, quanto para o atendimento a cliente, quanto para esse evento que vocês estão participando. Cliente, fornecedor aqui. Então, para nós, internet é muito importante e tem que funcionar bem. O que é funcionar bem? Que aí eu estou falando do básico, está disponível quando eu preciso, ou seja, é o que eles chamam de uptime. Quanto mais eu tiver disponibilidade, mais eu vou ficar feliz com esse negócio. Para mim é básico isso. E outra coisa importante também é a velocidade da internet. Bom, aqui nós trabalhamos com um plano de 150 megabits. Sonha, nunca atingimos isso. Estamos tendo um monte de problema. Hora está fora, hora a velocidade cai, parece linha de escada, um inferno. E aí o que aconteceu? Essa empresa que está fornecendo isso aqui para a gente, e ó que a gente tem um buzilhão de chamados lá, veio querer vender um pacote para nós de 300 megabits. E mais bônus, não sei o quê. Esse é um exemplo clássico do que é não entender e não conseguir categorizar as necessidades do cliente. Ó, não adianta vir querer me oferecer um plano maior, cheio de benefícios, se não está conseguindo entregar o feijão com arroz aqui embaixo, que é insatisfação. Ó, vive caindo esse treco aqui, velocidade muito ruim, muito abaixo do que foi contratada. Vai adiantar querer me dar 300 megabits e mais bônus, não sei o quê? Não adianta. Então, brincadeiras à parte, é o que acontece. Análise de cano é para você evitar esse tipo de coisa. E aí tem uma pergunta legal aqui que surgiu. Ó. Matriz de cano pode ser usada fora da manufatura? Pode e deve. Matriz de cano, essa parte aqui, quando a gente fala, só vou voltar aqui. Ó. Quando a gente fala de voz do cliente, né, de saber o que é básico para o cliente, o que eu risquei tudo. Né, isso aqui você tem que garantir, isso aqui não pode deixar de acontecer.
Isso aqui tem que ser o seu mantra, o dia a dia seu. Essa identificação, né, do que é insatisfação, ou seja, do que é básico para o cliente, do que é satisfação, quanto mais melhor, e do que vai surpreender ele, isso é vital para qualquer negócio. E tem uma regrinha, né? A gente sempre coloca, eu vou pagar esse trem aqui, ó. A regra para atender isso é essa aqui, ó, é de cima para baixo. Eu atendo insatisfação, tenho certeza de que todos os pré-requisitos de insatisfação estão controlados, o cliente está satisfeito. Depois eu parto aqui para satisfação e, por último, eu vou pensar em alegria. Alegria é a cereja do bolo. Não adianta entregar uma cereja se não tem nem o bolo. E esse erro ele tem acontecido e tem causado transtornos em negócios aí. Marcelo, dá um exemplo aí de onde foi usada a matriz de Kahneman. Eu vou contar um caso que isso aconteceu comigo fora do país. Eu estava nos Estados Unidos há muito tempo atrás e eu estava comendo num lugar, não estou fazendo propaganda não, hein? Não é para merchandising, não. No Applebee's, nos Estados Unidos, acho que eu estava em Nova York, sei lá onde é que eu estava. E aí uma moça chegou para mim e falou o seguinte, ó, posso fazer uma pesquisa aqui com o senhor? O senhor autoriza? Eu falei, autoriza. Aí deixou lá o papelzinho que era bem nessa linha da estratégia de Kahneman. Bom, quem não conhece Applebee's, ele é bem grandinho, é uma rede bem grande, e eles usam essas ferramentas à torta e à direita. Banco também tem usado bastante. Então, respondendo à pergunta de quem fez aí, a matriz de Kahneman extrapola muito manufatura. E ela é vital para você entender o que está acontecendo com o seu cliente e saber até como se comportar. Então, tem uma frase que é uma frase interessante, que eu esqueci a frase aqui, mas você não pode ir fantasiado em velório, achando que seu cliente está sorrindo e ele está fazendo careta porque você não está entregando o básico para ele. Bom, seguindo aqui, a gente vai falar de QFD. Surgiu aí, essa pergunta surgiu várias vezes na consolidação que as meninas fizeram aqui, sobre QFD. Marcelo, eu já vi muitos tipos de QFD. Qual é o certo? Bom, QFD, eu vou até colocar aqui para a gente conversar. QFD é assim, ó, tanto QFD quanto, quer ver outra ferramenta também que varia muito de empresa para empresa, é o FEMEA. Mas essas duas ferramentas a gente ensina o que nós aprendemos e que funciona. Eu diria assim que é o padrão. Mas as empresas são livres, e os profissionais também, são livres para mudar isso. Marcelo, isso tem problema? Vou falar o que eu sempre falo em treinamento, que um amigo meu, gerente meu, já falava, Ângelo Arguelles. Não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Se está mudando a ferramenta, não está tirando o fundamento dela, está incorporando novos detalhes e está trazendo resultado, não há mal nisso. Bom, mas focando no QFD, o que está acontecendo? A pergunta aqui que falou que já viu vários tipos, eu também já vi vários tipos. Então, normalmente o que acontece é que no QFD, quando você tem aqui essas entradas que eu estou riscando aqui, é a voz do cliente priorizada. E a parte de cima, essa parte aqui que estou riscando, é como você atende essa voz priorizada. Bom, a gente sempre recomenda no máximo aí 4 para cada item priorizado do cliente, 4 comos, ou seja, como eu vou atender essa característica. Isso é uma casa da qualidade. Agora, o pessoal força a mão, né? Eu já fui em empresa que não era a casa da qualidade, já tinha virado um conjunto de condomínio. Quando a gente fala para colocar aqui 3 a 4 itens aqui em cima, o pessoal bota 15 para cada um. Esse negócio vira um monstro e perde o sentido.
Nesse caso, perdeu o sentido, né? Virou aí eles se perderam totalmente. Mas há casos em que eles variam um pouco, eles mudam um pouco a ferramenta. Se ela estiver dando resultado, ótimo. Marcelo, quer dizer que isso que vocês estão passando dá resultado? Dá. Tudo que a gente passa para vocês vem da vivência nossa em empresa, em projetos, enfim, em coisas que deram certo. E a gente fala também o que não deu certo. Bom, nesse ponto aqui, porque não é recomendado? Eu já respondi essa pergunta. Não é recomendado ter um QFD grande, porque ele se torna incontrolável. E ele se torna também muito cansativo. Então, foco. Tem que ter foco. Tem outra pergunta aqui embaixo. O QFD é feito com o cliente? Normalmente, não. Normalmente, isso é feito... É claro que... Deixa eu só explicar. É importante entender a voz do cliente, priorizar o que é mais importante para ele, para trazer para o QFD, mas isso não quer dizer que você vai fazer esse QFD todo com ele, toda essa análise com o cliente. Normalmente não é assim que funciona e nem é assim que a gente recomenda. Legal. A análise de stakeholders. Análise de stakeholder tem duas perguntas aí. Quem são exatamente stakeholders? E o sponsor pode ser um stakeholder? Bom, stakeholder é quem pode te ajudar ou te atrapalhar no que você está querendo fazer. Estou respondendo bem assim, de modo bem amplo. Mas, se eu fizer a pergunta para você, imagina que, eu não sei quem está desse lado, me escutando, mas eu tenho certeza, se você trabalha em algum lugar, ou se você já trabalhou, se eu perguntar para você assim, imagina que você está trabalhando num lugar e você tem que fazer uma mudança num determinado processo. Se eu perguntar para você assim, quem é que pode criar poeira? Quem é que pode criar confusão, causar estresse? Você vai saber. O ser humano, inconscientemente ou conscientemente, ele sabe. Marcelo, e se eu fizer a pergunta diferente também, quem é que pode te ajudar na mudança desse processo? Quem são as pessoas chaves que eu tenho que envolver? Você sabe. Muitas vezes a gente sabe, mas não aplica. Essa análise de stakeholder, ela serve para você se proteger. Eu tive recentemente contato com algumas empresas. Eu tive contato com a Audi do Brasil essa semana, tive contato com a Bung, uma multinacional, cliente enorme que nós temos. Nós temos também um outro cliente que eu falei com eles, que é a Tenaris Confab, é uma multinacional também. E aí eu uso um termo importante, que é a análise de stakeholder, que eu conversei com eles, é cercar o frango. O que é cercar o frango? Se você quer fazer uma mudança, uma melhoria no processo, você tem que saber tudo que está à sua volta, tudo que pode ser afetado. Marcelo, isso aí entra pessoas? Vou falar igual minha esposa fala comigo, 28 anos que eu escuto essa palavra. É lógico que entra pessoas. Então, um dos itens importantes aqui são as pessoas. Pessoas que vão ajudar, pessoas que podem atrapalhar por diversas razões. Você e o seu grupo, dentro da metodologia, tem que entender quem são essas pessoas, qual é o tipo da resistência dessa pessoa e, principalmente, qual é o plano para trazer essa pessoa para o lado da luz, ou seja, para o lado para ajudar o que você está querendo, ou o seu grupo está querendo fazer. Marcelo, mas eu faço isso só pensando. Bom, às vezes não funciona, às vezes escapa um cidadão lá, e aí você toma uma tijolada, não sabe de onde veio, e fica bravo ou brava. Metodologia serve para minimizar riscos. Minimizar risco de falha em qualquer projeto ou atividade que você queira fazer. Por isso que eu brinquei com o pessoal dessas empresas que significa que você tem que cercar o frango para não dar problema. E a análise de stakeholder é para isso mesmo.
Tem mais uma pergunta aqui. O sponsor pode ser um stakeholder? Pode. Pode sim. Pode ser um stakeholder muito forte para o projeto. Lembrando que stakeholder é quem pode ajudar ou atrapalhar o andamento que você está querendo fazer. E lembrem-se que esse tipo de análise tem que ficar guardadinha, as 7 chaves, com o grupo que está fazendo, por causa de questões éticas aí. Então, a nossa forte recomendação. Legal. Comunicação, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Comunicação, muito importante também, na fase definir. Muitas vezes, é engraçado, eu achei que tivesse essa pergunta que não tem, mas eu vi essa pergunta, eu acho que os meninos acabaram esquecendo de colocar. Bom, comunicação, a pergunta que me fizeram, que eu lembro de ter lido, por que todo mundo fala que é para fazer e ninguém faz? Bom, normalmente quando você analisa projetos que deram certo, alterações que deram certo, mudanças que deram certo, casos de sucesso, você vê que a comunicação foi bem feita. Então, a comunicação, ela é uma sugestão nossa. Tudo que a gente fala aqui é sugestão com a nossa experiência. Comunicação tem que ser muito bem preparada, ela tem que ser adequada ao público que você vai falar. Então, para falar com o presidente é de um jeito, para falar com um operador de máquina é outro, completamente diferente. Para falar com a gerência, depende da gerência, você tem aí os mais diversos tipos de perfis e vontades no universo inteiro. Então, você tem que entender com quem que você está falando, como você vai falar, como é que a pessoa gosta de receber informação. Olha só o que eu estou falando para você. Comunicação, ela vai te ajudar na sua vida inteira, não é só nesse projeto, não. Se você tem uma forma só de se comunicar do mesmo jeito com todo mundo, não é. Nossa sugestão é que você mude isso. Por quê? Porque faz parte de um processo. E no processo DMAIC, da metodologia DMAIC, ela prega isso também. Dependendo da audiência, você tem que se preparar da melhor maneira para que a pessoa que estiver recebendo a informação esteja confortável e receba e assimile tudo que você está querendo passar. Legal. Tabela RACE, gente, isso aqui não tem problema. Contrato do projeto, que é o Project Charter. O Project Charter, ele, na fase de definir, ele consolida diversas informações. Desde o título do projeto, quem está participando do projeto, qual é a dor, quando começou, meta, enfim, um universo de informações aí. E a pergunta que fizeram aqui é fazer o Project Charter depois da entrevista com o cliente? Sim. Por quê? Porque você tem que entender, o grupo tem que entender o que está acontecendo. Lembra que eu falei, os 3 principais objetivos da fase definir? Escutar a voz do cliente, traduzir e priorizar. Então, o cliente é o primeiro contato que tem que ser escutado. A partir dessa conversa é que o Project Charter, ou o contrato do projeto, começa a ser desenvolvido. Esse é o Project Charter. Então, todos os cursos conhecem esse material. E aí a gente entra no checklist de fase. Checklist de fase, lembrando, né? Desde o definir até o controlar, eu tenho itens que nós sugerimos que sejam checados. Então, quando a gente fala da fase definir, não é diferente. Então, a fase definir aqui, até tem aqui o EHS, eu achei que não tivesse, mas tem sim, quando eu comecei a falar. Então, o EHS é importante, segurança, saúde e meio ambiente. Então, nós temos uma preocupação muito grande. Isso independente de quem está fazendo treinamento com a gente, estar dentro ou fora de empresa, para nós pouco importa, mas importa sim a mensagem que a gente está querendo passar. Segurança, saúde e meio ambiente é algo que quem já trabalhou em empresa sabe que é importante,
Quem vai trabalhar em empresa tem que entender que é extremamente importante. E quem está em empresa sabe o que eu estou falando. Ninguém quer ver um processo que era para melhorar algo, causar um acidente ambiental ou causar algum malefício, algum incidente ou acidente, principalmente com o ser humano. Então, olhando o checklist, EHS é extremamente importante. Algumas perguntas que tem, sempre é válido perguntar se o projeto ainda continua sendo uma prioridade para a área, porque as coisas mudam muito rapidamente na empresa. Um projeto que é importante hoje, amanhã ele pode perder o sentido por 1 bilhão de razões. E aí o que é importante anexar? Project Charter, CIPOC, RACE, mapa de processo, plano de comunicação, Quad e os outros materiais deixa na manga. A pergunta que me colocaram é: posso apresentar mais itens do que o checklist? Nossa sugestão é não. É sugestão, hein? Por quê? Porque a fase de definir, Marcelo, quanto tempo eu gasto para fazer? De 5 a 10 minutos no máximo para fazer. Atendendo esses itens aqui, acabou. E o resto deixa na manga. Aqui tem um projeto prático que a gente vai acompanhar durante esses encontros. A gente usou o projeto prático do Greenbelt, mas o mais importante é a lógica que está por trás. Independente de ser de Green, de Black, enfim, de Master, é a lógica da metodologia DMAIC atrás disso. Então, nessa primeira fase desse projeto, que ele acompanha todo o treinamento, aqui tem uma simulação de como seria o Gate Review da fase de definir. Então, ó, primeira coisa é o Project Charter, está aqui, né? Durante o treinamento a gente fala bastante que o objetivo do projeto é reduzir 35% dos defeitos de uma bacia extremamente cara aí, que é o produto B, e aí eu tenho todas as informações que a gente conversou até agora, que são essenciais para ter um Project Charter bem feito. Inclusive, e principalmente, as datas e a meta do projeto. Então, a gente mostrou isso durante o treinamento, eu não vou ficar lendo, mas eu só estou mostrando como seria um Gate Review da fase de definir usando esse projeto prático que a gente usa. Então, esse seria o Project Charter, uma tabela RACE especificando quem faz o quê, a tabela CIPOC, você vê um processo de fabricação dessa bacia plástica aí. Então, aqui tem a visão de helicóptero do processo, né, desde os consumidores, que nesse caso é a Construdecor de Alphaville, passa pelo mapa do processo. Lembrando, primeiro eu tenho a visão de helicóptero aqui com o CIPOC, depois eu entro no detalhe. Depois, vamos ver o que tem aqui. O plano de comunicação do projeto, tabela Quad, e aí eu fecho o Gate Review de uma fase de definir de um projeto. Então, olha só, esse projeto, vou voltar só para vocês verem. Olha aqui, ó, é um projeto técnico. Por quê? Porque está trabalhando com redução de defeito num processo de fabricação. E aí eu usei 1, 2, 3, 4, 5, 6 slides para fazer o Gate Review do definir e está para lá de bom. Ponto final, nota linha. Marcelo, mas isso é processo de fabricação, vale para processo administrativo, para qualquer projeto que siga a metodologia DMAIC. Então, a grande mensagem que eu queria passar para vocês hoje, a gente respondeu bastante, várias perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ir colocando no chat que eu respondo. Eu estou vendo aqui, eu estou de olho no chat. A gente compilou, fez um trabalho de compilação aí, colocou todas as informações, né? Tiramos as redundâncias, enfim, você vê que tem bastante informação. Mas o que eu queria passar para vocês nesse encontro aqui, a metodologia DMAIC, ela serve para fazer com que o profissional durma bem.
Eu falei isso, não foi semana, não, foi semana retrasada. Foi semana retrasada num cliente nosso que Taubaté, que chama Campo Limpo. Eu falei assim, ó, a gente está dando treinamento, está acabando o treinamento de Black Belt lá, 32 profissionais, mas o importante é o seguinte, eu falo assim, ó, vocês estão aqui fazendo treinamento com a gente, é para dormir melhor amanhã. Mas falaram assim, você é louco, Marcelo, mas que história é essa? Por que eu estou querendo falar para vocês? Porque essa metodologia, ela serve para que as mudanças sejam feitas de modo estável. Ou seja, imagina que você tem um processo aqui, você tem que melhorar ele, trazer ele para um nível melhor. A ideia é que vocês usem todo esse arsenal, primeiro, para fazer esse movimento, segundo, para ancorar a melhoria. Acabei de fazer a melhoria, ela estancou, deu resultado, se perpetuou, ok, aí eu dou o próximo salto, venho para um próximo nível, ancoro ela de novo. Então eu posso falar como testemunha aí, que esse processo funciona muito bem e esse processo ajuda os profissionais a dormirem melhor. O que é dormir melhor? É ter previsibilidade em mudança de processo, é não ter esse tipo de coisa aqui, ó, vocês já devem ter visto em algum lugar, faz projeto, melhorou. 3 meses depois, como é que está o projeto? Caiu, piorou até do que estava. Essa montanha russa aqui é ruim para o profissional, é ruim para a empresa, é ruim para todos. Então, essa metodologia é para criar estabilidade em mudança, estabilidade em mudanças. Tem algumas perguntas aqui. Até a pergunta que em relação ao livro, a gente vai passar, deixa eu ver aqui, tem o nome do... Tem. Eu estou vendo aqui quem passou, a gente responde para você com relação aos livros, a gente vai mandar, deixa eu ver aqui, legal. Matriz de Cano, Pareto, legal, a gente tem sim dica de leitura aí dessas ferramentas, a gente faz isso à parte, manda para você que perguntou, pode ficar tranquilo, as meninas mandam aqui. Deixa eu ver, tem mais alguma pergunta aqui. Legal. A pergunta é, essa live aqui vai ficar para consulta? Vai. Funciona assim, ó. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar aqui, quer ver? Eu vou acessar o nosso portal. Deixa eu ver. Para vocês entenderem como é que vai ficar para vocês, tá bom? Como é que a gente trabalha. Um minutinho só. Então, como é que funciona? Depois dessa live, a gente compila as meninas editam os cursos, os vídeos, perdão, e aí ela vem, a gente coloca na área de membros de vocês. Aqui eu estou só colocando a minha para vocês verem, mas vai ficar basicamente assim. Vou mostrar uma turma nossa, a terceira turma, essa aqui. Essa turma nós já fizemos, inclusive, a fase melhorar. Aqui dá para ver, ó. Então, o que vai ter? Tem o vídeo, né, que é o encontro, e tem também o PDF que eu uso aqui para nortear o encontro, tá bom? Então, respondendo para você, vai ter sim. A gente edita o vídeo bonitinho, coloca para vocês na área de membros e, mais importante ainda, avisa para vocês que colocou e onde está para vocês terem acesso quando quiserem revisar qualquer coisa, tá bom? Legal. Deixa eu ver mais perguntas aqui. Legal. Tem outra pergunta aqui, deixa eu ver, sobre ferramentas e fases. A gente tem bastante material sobre isso, quem perguntou. A pessoa que está perguntando sobre... Eu até vou fazer melhor, até parei aqui para pensar o que a gente vai fazer. Eu vou pegar essas perguntas que as pessoas estão fazendo, de livros, indicação de leitura, nós vamos responder para as pessoas que perguntaram e vamos incluir também nesse material aqui, ó, deixa eu dar um apagar, nesse material, que é o PDF, a gente coloca
para ficar aí para vocês de recomendação de leitura. Então, eu atendo as perguntas as pessoas que estão perguntando e também já deixo para o grupo para consultas futuras aí. Deixa eu ver o que mais tem. Legal. Deixa eu ver. Tá. Tem mais uma pergunta aqui. Marcelo, os encontros serão sempre dessa maneira? Sim. Essa é a nossa estratégia. A gente sempre faz questão de compilar bastante o que vocês mandam para enriquecer esse encontro e tentar dirimir, né, o maior número de dúvidas que tiverem. Então, é sempre assim. 10 dias ou uma semana antes do encontro, a gente manda a data. Vocês têm aí esse período todo para mandar questões para a gente. Chegando aqui, a nossa equipe agrupa as perguntas que são iguais e a gente já coloca no material como nós fizemos aqui para esse treinamento. Então, quando a gente olha aqui, ó, esse tipo de bullet aqui que vocês estão vendo, essa pergunta, é um compilado do que vocês já mandaram para a gente previamente, tá? Então, respondendo diretamente vai ser sempre assim. Uma pergunta legal aqui, ó. Tem a pergunta aqui, vai ter outro encontro antes do final do ano? Essa fase é assim, ó, nossa experiência, né? A resposta para você é não, nós vamos fazer em janeiro. Por quê? Porque a partir de dezembro agora, a partir do dia 15, as coisas começam a ficar mais difíceis de agendar. Mas a nossa ideia é fazer logo no início de janeiro, na primeira semana aí de janeiro, já fazer o segundo encontro, tá? Tem uma pergunta aqui, além do Minitab, quais ferramentas posso usar para desenvolver um projeto? O Minitab é uma das. Você tem o próprio Excel hoje, que te dá um arsenal de informações se você habilitar os pacotes que tem dentro dele. Tem um pacote que chama análise de dados e tem inúmeros plugins que você pode colocar. Marcelo, só isso? Não. Você tem inúmeras ferramentas, MATLAB, e hoje em dia você acha zilhões aí de ferramentas para análise de dados. Minitab é um dos melhores? Para nós, sim. Para o que nós temos como objetivo, sim, é um dos melhores. Porque se eu for fazer no Excel tudo que o Minitab faz, vai dar mais pano para manga. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Legal, tem bastante pergunta aqui sobre material para leitura, bibliografias. Vocês podem ficar tranquilos que a gente vai endereçar essas respostas e deixar também para o grupo disponível esse material, tá? Podem ficar tranquilos aí. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver, a gente finaliza. Basicamente, deixa eu ver aqui. Não estou vendo mais questionamento. Basicamente é isso que a gente tinha para esse encontro. E lembrando que a gente sempre está disponível para tirar dúvidas, enfim, dentro ou fora de projeto. A gente está aí para ajudar, porque para atrapalhar estão fazendo fila do outro lado da avenida ali. Ok, pessoal? Então agradeço demais aí a participação de vocês, que vocês tenham um bom descanso. Qualquer dúvida adicional que tenha, vocês conhecem os nossos contatos. Um forte abraço aí para vocês, uma boa noite a todos. Um abraço.